Quando nós dizemos eu creio, professando a nossa fé, na verdade nós estamos afirmando que nós cremos. Porque a nossa fé é essencialmente comunitária. A fé cristã se realiza na profissão comunitária da fé. É claro que nós professamos individualmente, sempre respondendo no singular, eu creio. Mas quando eu digo eu creio, eu estou inserindo a minha profissão de fé na profissão de fé da igreja. E a profissão de fé da igreja é muito maior do que a minha própria fé. A minha fé pessoal é sempre limitada, é sempre menor do que a fé da igreja. Menor no espaço, menor no tempo. Porque a fé da igreja abarca, além de todo esse período de tempo em que a igreja existe, e existe no mundo inteiro, ela se estende também para a eternidade. Então, dizer eu creio significa inserir a minha fé pessoal no grande nós cremos da igreja. E é nessa perspectiva do nós cremos que entram os catecismos da igreja. Desde os inícios da igreja, ela sentiu a necessidade de formular com um certo rigor, com uma certa precisão, a sua fé. Nós temos lá nas origens da igreja os primeiros credos, o credo romano, interrogado. Tu crês no Pai? Creio. Tu crês no Filho? Creio. Tu crês no Espírito Santo? Creio. Depois nós temos os símbolos, o símbolo apostólico, que nós rezamos com frequência, o símbolo niceno-constantinopolitano, fruto destes dois grandes concílios que esclareceram a nossa fé, sobretudo a fé cristológica. Depois, com o concílio de Constantinopla, também os esclarecimentos da fé no Espírito Santo. A igreja vai sempre formulando e reformulando a expressão da sua fé. Porque embora os conteúdos da nossa fé sejam eternos, sejam estáveis, a nossa compreensão da fé é sempre limitada. E porque limitada, ela é progressiva, ela avança. Então, de tempos em tempos, a igreja precisa reformular a expressão da sua compreensão da fé. Depois do grande concílio de Trento, no século XVI, pela primeira vez a igreja sentiu a necessidade de compor um catecismo, ou seja, um grande compêndio. Um compêndio não apenas das expressões da profissão de fé, mas um compêndio contendo as explicações daquilo que nós professamos. E foi depois do Concílio de Trento que surgiu o primeiro catecismo da doutrina cristã. Esse grande compêndio, quase enciclopédico, de tudo aquilo que nós cremos, explicado com detalhes. Como é que a igreja crê? Depois do grande Concílio Vaticano II, já no século XX, na década de 1960, a igreja também, outra vez, sentiu a necessidade de recompilar num novo catecismo a sua fé, a sua compreensão atual do mistério da fé. E a igreja o fez no Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos agora celebrando 30 anos da sua publicação. 30 anos do novo Catecismo da Igreja Católica. Novo por quê? Porque ele é a última expressão daquilo que a igreja crê e de como a igreja crê. Por isso o Catecismo da Igreja Católica é tão importante na formação dos catequistas. Porque o catequista não pode iniciar o catequizando a sua fé pessoal. O catequista precisa
iniciar o seu catequizando na fé da igreja. E como é que o catequista vai conhecer, vai aprofundar a fé da igreja, esta fé grande, esta fé ampla? Através do estudo do Catecismo da Igreja Católica. Seria um grande erro de nós catequistas se nós iniciássemos as crianças, os jovens e os adultos na minha fé. Não. A minha fé é uma pequenina expressão da fé da igreja. E quando eu inicio alguém na fé, eu preciso iniciá-lo à fé da igreja, à nossa fé. Porque a minha fé nunca vai ser tão abrangente, nunca vai ser tão plena quanto é a fé da igreja. Por isso o Catecismo da Igreja Católica é fundamental na formação do catequista. O catequista precisa conhecer o catecismo, justamente para vencer esta tentação de iniciar os outros à sua fé, mas iniciá-los à fé da igreja, porque ele agora conhece, aprofunda, estuda a fé da igreja através da leitura atenta e estudiosa do Catecismo da Igreja Católica. O catecismo não é um manual de catequese. Eu não estou dizendo aqui que você, catequista, tem que pegar o Catecismo da Igreja Católica e levá-lo para o encontro de catequese e dizer para os seus catequizandos: agora nós vamos ler o catecismo. Não é isso. O Catecismo da Igreja Católica é o seu manual de estudos. Você, catequista, tem que lê-lo, tem que compreendê-lo, tem que estudá-lo, para que quando lá no manual da catequese aparecer um determinado tema, você vença a tentação de dar a sua opinião, que pode ser uma opinião acertada, que pode ser uma fé verdadeira, mas nunca será tão completa e plena como é a fé da igreja. Por isso é fundamental que nós catequistas tenhamos sempre ao alcance da mão o Catecismo da Igreja Católica, que nós catequistas estudemos individualmente, comunitariamente, em pequenos grupos de estudo, a fé da igreja. E o nosso catecismo está tão bem organizado, de forma tão fácil e compreensível. Primeiro, os nossos bispos, a igreja, o Papa, nos oferecem na primeira parte do catecismo aquilo que nós cremos, a fé crida. E é um grande estudo do creio, das afirmações. Por exemplo, quando nós dizemos creio na comunhão dos santos, o que isso quer dizer? Vá ao catecismo, procure lá a expressão, está na primeira parte do catecismo. Procure a expressão creio na comunhão dos santos e você vai aprender o que é que a igreja ensina quando nós professamos creio na comunhão dos santos. Depois, na segunda parte, o catecismo apresenta a fé celebrada. E nós celebramos a nossa fé nos sacramentos. Por isso o catecismo vai apresentar cada sacramento com a sua fundamentação, com a sua ampla compreensão. E se você, catequista, vai falar sobre o batismo no encontro de catequese, é no Catecismo da Igreja Católica que você deve buscar a compreensão da Igreja sobre o batismo. A sua compreensão pode ser verdadeira, mas ela nunca será completa. A compreensão da Igreja vai ser sempre mais ampla do que a minha, do que a sua, até do que a nossa compreensão. Por isso vá ao catecismo. Você encontra lá na primeira parte os artigos do credo. Na segunda parte, os 7 sacramentos. Na terceira parte, você vai encontrar a fé vivida. Como é que nós vivemos a nossa fé? Buscando viver os 10 mandamentos. E aí o catecismo vai comentar mandamento por mandamento. E por fim, o catecismo vai apresentar a fé rezada. Uma grande e bonita meditação
dos pedidos do Pai Nosso, que é a nossa oração modelo, que é o modelo da oração, porque é a oração que nasceu do coração do próprio Cristo. Vai ser uma riqueza estudar o Pai Nosso com o Catecismo da Igreja Católica. E se você estudar essas 4 partes, a fé crida, a fé celebrada, a fé vivida e a fé rezada, você vai conhecer a ampla gama de explicações, de fundamentações de tudo aquilo que a igreja crê. E aí você não vai iniciar o catequizando a sua fé, a fé do seu pároco, a fé do seu coordenador, mas você vai iniciá-lo a fé da igreja. Porque afinal, a igreja, enquanto obra do Espírito Santo, ela é o lugar existencial da nossa profissão de fé. Quando eu digo creio na igreja, eu estou dizendo é na igreja, é estando na igreja, é professando a fé da igreja que eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém.